Oi, Jéssica. Não te ouvi. Fala de novo, ver se eu consigo ouvir você. Oi? Agora ouvi. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Ver se Tá, a escola consegue conectar. tá bom. Vamos ver se a escola entra. Eu vou aguardar mais uns 4 minutinhos aqui. Aí, se demorar muito, a gente inicia, tá? Uhum. E aí, como é que a senhora tá? Vai, Jéssica, agora eu tô na fase melhorzinha, sabe? Eu tive descolamento na placenta, aí eu padeci um pouquinho. Agora, graças a Deus, melhorou. Que bom, Mas né? eu tenho que ir no médico agora essa semana para entregar para ele os resultados dos exames que fiz, né? Uhum. Para mim saber direitinho como que tá todos os exames e tudo. Mas em vista assim de dor e passar mal, eu estava passando, graças a Deus já deu uma boa Que bom. aliviada. Eu fiquei umas semanas ruins, viu? Teve dias que eu não conseguia nem ligar a câmera, porque eu estava passando tanto mal que eu tinha que dar aula praticamente sentada com as pernas para cima. Que bom que melhorou, né? Graças a Deus. Sentada Mas, assim com as pernas para cima, no apoio, sabe? Para não sentir tanta dor. mas o neném tá bem? Tá bem, graças a Deus. Que bom. Agora A senhora só já tá tá assim. falando com ele? Não, eu vou fazer semana que vem que eu completo 3 meses ainda, você acredita? Eu ainda estou. Como que fala? Eu ainda estou bem no iniciozinho ainda. Bem no início da gestação. Mas o Ainda tempo naquela passa fase tão que rápido, né? passa. Ainda naquela fase assim de enjoo, sabe? Ah, sim. Aí vai lá, toma remédio. Logo Então, passa. estamos assim. Mas eu creio que tudo vai dar. Cheguei! Conseguiu conectar? Sim, é porque não tinha para ligar, sabe? Aí eu achei que estava pouco, arrumei mais um. Tá bom, tô indo, viu? Tá. Tchau. Tchau. Obrigadão, Ju. Peraí, falta só minimizar aqui, você que não fica na frente. Deixa eu melhorar aqui a apresentação do slide, gente. Vocês já vacinaram, pessoal? Já Tomei a vacinou, primeira Jéssica? dose quinta-feira. Ai, que bom. Pode pegar aquela que tá na vasilha. Meninos, hoje eu tenho que tomar a segunda dose A minha é mês que vem. também. Eles dão um intervalo de 1 mês. Hoje está tendo o pessoal aí da escola que não vacinou ainda, hoje está tendo um posto de 8 postos de vacinação para vacinar todo mundo que ainda não vacinou. Que ainda não vacinou. 18 anos para cima.
Pessoal, então, olha, esse slide aqui está falando matemática do ensino fundamental, mas é porque é uma introdução do nosso conteúdo. Nós vamos estudar figuras geométricas espaciais, tá? Então, aqui é só uma introduçãozinha meio animadinha, né? Porque para vocês, para a gente dar uma introdução nesse conteúdo. Lembrando que, alguém quer me perguntar alguma coisa? Parece que eu ouvi um fundo aí de alguma voz. Lembrando que as atividades que eu postei, que eu mandei semana passada de geometria, eu vou corrigir na nossa próxima aula. Então, não deixem de realizar essas tarefas, até porque tarefa vai valer nota, viu, pessoal? Como eu disse para vocês, tarefa vai valer 4 pontos. Então, essas atividades semanais, façam, me envia. Eu estou recebendo pouquíssimas atividades. Então, faça para vocês não terem problemas. Viu? Então, ó, para a gente começar, os objetos, construções feitas pelos seres humanos, além de quase tudo que existe na natureza, vai ter forma. Essas formas, né, vão lembrar o que a gente chama de figuras geométricas. Então, olhem só, que a gente tem um extintor, bola, dado, funil, cone, né, chapeuzinho de aniversário. Então, esse quadro aqui, por exemplo, da Tarsila de Amaral, olha o tanto de figuras que a gente pode dizer figuras geométricas espacial, olha. Tem pirâmide, tem o cilindro, ó, tá vendo? Então, né? Então, nós não vamos não vamos adentrar aqui no contexto da vida de quem era a Tarsila do Amaral. Vocês sabem que ela era uma artista, quadros e tudo, pela sua arte. Então, ó, sobre a matemática, né? O que são sólidos geométricos? O que são corpos redondos? O que são poliedros? São perguntas interessantes. Então, vamos primeiro entender os sólidos geométricos, né? Se a gente procurar o significado dessa palavra, a gente vai encontrar no dicionário que significa corpo não oco maciço. Então, na geometria sólida é uma figura tridimensional que vai possuir 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, aqui, ó, a gente tem 2 poliedros aqui, ó, na verdade, um cubo, um poliedro, comprimento, largura, altura. Comprimento, largura, altura. Então, lá no Egito, cerca de 5.000 anos atrás, né, no Egito, foi desenvolvida essa geometria para resolver problemas do cotidiano, principalmente relacionados às medições de terras que eles tinham que ter para plantar, tá? Nas medições agrícolas também, eles usavam a geometria. Hoje, a geometria é conhecida como ramo da matemática que estuda figuras. Olha aqui para vocês verem. Aqui alguns sólidos geométricos. Então, aqui a gente tem a esfera, aqui a gente tem o cilindro, aqui a gente tem o cubo e aqui a gente tem o cone. A gente consegue separar os sólidos geométricos em 2 grupos. Um grupo a gente chama de poliedro e o outro grupo a gente chama de corpo redondo. Então, tem os poliedros e os corpos redondos. Quem são os poliedros? São os sólidos geométricos que a sua superfície é formada apenas por um polígono. Tá vendo? A superfície é formada apenas por um polígono. E esses aqui são todas as imagens, ó, de um poliedro. Então, se um objeto tem uma forma de um poliedro convexo, cada parte da sua superfície pode ficar inteiramente apoiada sobre a mesa ou sobre o chão, tá? Por quê? Porque os poliedros, eles têm uma superfície formada apenas por um polígono. Então, ó, os elementos do poliedro: face, vértice, aresta, tá? Face, vértice, aresta.
Já os corpos redondos são sólidos geométricos que a superfície apresenta pelo menos uma parte com uma forma arredondada, tá? Então, esses são os corpos redondos, ó. Circunferência, na verdade, uma esfera, um cilindro e o cone. Então, se um objeto tem forma de corpo arredondado, nem toda a parte da superfície pode ficar inteiramente apoiada sobre uma mesa ou sobre o chão. Então, ó, claro que isso aqui eu não vou pedir para vocês identificarem, mas se vocês olharem à volta, acho que vocês vão conseguir identificar quem está em casa, quem está na sala e alguma coisa que tem esse formato. Olha só, as fotos aqui, ó, de construções em forma de poliedros. Ó, um edifício de sede da Fiesp, lá em São Paulo. E aqui a gente tem as pirâmides do Egito. E aí, qual delas é um poliedro convexo? Qual representa um poliedro não convexo? O que vocês acham? Primeiro, para a gente identificar, né, um poliedro convexo de não convexo, o que a gente vai fazer? A gente tem que apoiar qualquer face desse poliedro convexo na superfície de uma régua, colocar na posição horizontal, e o restante do poliedro vai ficar totalmente acima ou abaixo da régua. Isso é um poliedro não convexo, porque ele tem faces em que isso não vai acontecer. Então, ó, poliedro convexo. O que é um poliedro convexo? É um poliedro no qual o plano de cada face deixa as outras faces em um mesmo semi-espaço. Então, poliedro convexo, ó, o plano de cada face vai deixar todas as outras faces em um mesmo semi-espaço. O poliedro não convexo é o poliedro em que o plano de pelo menos uma face vai dividir o poliedro em duas ou mais partes. O não convexo, ele vai dividir uma face em duas ou mais partes. Então, tem que fazer essa análise. Então, vamos lá. Principais poliedros convexos. As faces, os prismas. As faces laterais são sempre paralelogramos, possuem pelo menos duas faces paralelas, duas congruentes, chamadas de base. A pirâmide, as faces são sempre triangulares. A base pode ser um polígono qualquer. Ó, prisma, triangular. Prisma, pentagonal. Prisma, retangular, que é o paralelepípedo. E o prisma quadrangular, que é o cubo. Então, prisma vai ter o quê? Face, aresta e vértice. Agora aqui, pirâmides. Pirâmide triangular, pirâmide pentagonal, pirâmide retangular. Que é o modelo lá do Egito, né? Tá? Então, olha para vocês verem. Olhem o resultado aí de desenhos que tem os formatos das figuras geométricas. E aí, o matemático suíço Leonhard Euler descobriu a relação entre o número de vértices, de faces e de arestas nos poliedros convexos. E olha só. É claro que aqui, ó, para vocês montarem, tá? Agora, isso aqui vai ficar com um trabalhinho para vocês fazerem. Só questão 3, tá? Ó, verifique como foi Leonhard Euler, verifique quem foi Leonhard Euler que descobriu a relação entre vértices, arestas e poliedros convexos. Um trabalhinho que eu vou passar para vocês depois, eu vou mandar na listinha, tá?
Então, aqui tá as imagenzinhas e agora a gente vai para outra parte. Essa é a parte introdutória. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Ó, essa questão 3 aqui, ó. Eu quero que vocês façam a pesquisa e na pesquisa vocês reproduzam as imagens dos poliedros, tá? Pode fazer no caderno e me mandar. Vou destacar aqui em negrito, ó, tudo. Entenderam o que é para fazer? Valendo nota. Depois manda lá no grupo, professora, direitinho. Não, eu vou mandar lá, tá? Eu só abri aqui o outro. Só abrir o outro aqui para a gente continuar. Só um minuto, gente. Tá carregando aqui. Então, peraí, aqui a gente vai para as características de cada um. Vou interromper aqui o compartilhamento de tela para poder abrir o outro slide, tá? Senão não abre. Acho que é esse aqui. Deixa eu fazer aqui, aumentar aqui, peraí. Então, ó, os objetos que nos rodeiam, que apresentam as mais diversas formas imutáveis, né? Desde que não seja exercida nenhuma ação particular sobre ele, é o que a gente chama de sólido. Carregou aí para todo mundo, né? Então, os poliedros são sólidos geométricos limitados a superfícies planas e os não poliedros são limitados por superfícies curvas e ainda são outros que são limitados por superfícies planas e curvas. Os poliedros são sólidos limitados por polígonos. Polígonos são as faces do poliedro, que são as figuras planas que vai limitar. Os lados dos poliedros são as arestas, que são os segmentos de reta que limitam as faces. Os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, ó, vértices, arestas e faces de um poliedro são os elementos que pertencem ao poliedro, tá? Dando continuidade. Então, ó, poliedro de base triangular, a gente tem a face, vértice e aresta. Então, ó, voltando, faces são figuras planas que vão limitar o poliedro. Arestas são segmentos de reta. E o vértice são os pontos de encontro das arestas. Ó, face, figura plana, aresta, segmento de reta, vértice é o encontro da aresta. A relação válida para todos os poliedros
né, é a relação de Euler, que é o que eu pedi para vocês pesquisar. E aí, só para dar uma ajudinha, ó, número de faces mais número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Os prismas e as pirâmides são poliedros mais fáceis de visualizar e de planificar, tá? Então, existem muito mais poliedros com várias variedades de formas e tamanhos. Os sólidos que são limitados no topo ou em parte por superfície curva é o que chamamos de não poliedros, tá? Entre esses, os mais importantes são os sólidos de revolução, como o cilindro, o cone e a esfera. Os sólidos diplatônicos, né? O que quer dizer? Platão, ele concebia o mundo como sendo constituído por 4 elementos básicos: a terra, o fogo, o ar e a água. Então, ele estabelecia essa associação mística entre os sólidos, tá? Também. Então, na matéria não havia porção limitada por triângulo, por quadrado. Formava aí elementos que diferenciavam entre si pela natureza, pela sua forma e superfícies periféricas. Então, se elas eram quadradas, né, temos aí o cubo. Então, Platão, ele fazia corresponder à Terra. No caso, quando eram triângulos, formando o tetraedro, ele associava ao fogo, pois a natureza penetrante está simbolizada à agudeza dos seus vértices. Olha como ele classificava. O octaedro foi associado ao ar, né? E o icosaedro, à água. Então, o quinto sólido do dodecaedro foi considerado por Platão como um símbolo do universo. Então, ele associava desse jeito. Então, o tetraedro, por exemplo, esse poliedro aqui, ele tem 4 triângulos equiláteros. Em cada um dos vértices vai se encontrar o número de lados, que é as arestas. E o prefixo tetra derivava do grego, que significa 4 faces, tá? Pirâmide. O hexaedro é o cubo, né? Que é o único poliedro regular com faces quadrangulares. Cada vértice aí vai unir 3 quadrados. O cubo ele tem 6 faces, por isso ele também é chamado de hexaedro, que significa 6 em grego. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar o Euler e desenhar esses poliedros aí, representar todos eles, tá? No trabalho. O octaedro, pessoal, as faces do poliedro são triangulares, olha só. São triângulos equiláteros, mas em cada vértice vai reunir aí 4 triângulos. É um total de 8 faces. O dodecaedro é o único poliedro regular, que as faces são pentágonos regulares. Cada vértice vão se encontrar em 3 pentágonos. Assim, ele é formado por 12 faces e o nome dele vem de dodecaedro. Dodeca significa 12 em grego, tá? O icosaedro são polígonos de 5 triângulos equiláteros que vão se encontrar por cada vértice, formando 20 faces. Então, ele chama icosaedro, que significa 20 em grego. As planificações de algum deles aberta como se fosse nesse formato, tá? É claro, né, que a gente não tem laboratório de informática, então, infelizmente, a gente fica por aqui. Porque, pensa, pelo computador, com um programa adequado, dá para montar todas essas figuras e imagens, tá? Agora, a gente vai especificar cada um desses poliedros e calcular um por um, tá? Então, a gente vai agora fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir um outro material que eu quero para vocês. Agora a aula está quase acabando, mas acho que dá. Vai que dá.
Só um minutinho que eu estou tentando abrir outro material aqui, tá? Conseguiram compreender, pessoal? Essa parte introdutória? Aham. Tranquilo, né? Eu acho ela bem tranquila também. Ainda não é isso que eu quero. Deixa eu ver, cadê? Peraí aí. Vamos ver se vai dar tempo, né? De passar mais um pouquinho. Deixa eu só carregar. A aula vai até 11h20. Vamos ver se vai dar tempo. Eu tenho isso. Vamos ver se vai dar tempo. Eu acho que vai dar. Vou começar aqui pelo prisma. Ver se vai aparecer aí para vocês. Apareceu? Então, começando aqui pelo prisma, ó, o prisma, ele vai ter esse formato aqui, ó. Acho que tá muito pequeno aí na escola, né? Deixa eu ver se eu dou um zoom, para ver se fica melhor. O prisma, ele tem dois planos paralelos, tá? Os planos são classificados como
alfa e beta, planos distintos. O R contido em alfa é uma reta. E tem o R menor que intersecta alfa e beta, tá? Como representado aqui, ó. Então, para cada ponto desse aqui, na região, a gente considera os pontos paralelos de uma reta. E como resultado, a gente tem um prisma desse formato aqui. Então, a gente chama de prisma ou prisma limitado o conjunto de todos os segmentos congruentes paralelos a essa reta R. Então, aqui, ó, elementos do prisma. Base, altura, que é a distância entre os planos. A base são das regiões R e S, ó, R aqui embaixo, S ali em cima. As laterais são todos os segmentos que formam o prisma. Aí a gente tem, ó, o A, o B, o C, o D e o E. A gente tem aí as arestas laterais, arestas, ó, A, B, B, tá? As arestas são os segmentos de retas, como a gente viu. E as faces laterais que vão formar o paralelogramo, tá? O prisma, ele pode ser reto ou oblíquo. Reto, ele tem uma base reta, e o oblíquo é quando as arestas laterais, elas saem um pouco do plano, entendeu? É como se ele fosse inclinado, tá? Então, tá aí a diferença dos dois, mas a classificação, as características de arestas, faces é a mesma. Tá? A nossa aula já está acabando, falta 2 minutinhos. E aí a gente tem um prisma regular, regular triangular, e o prisma regular hexagonal, que ele tem esse formato aqui. Próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esses prismas, que eu tenho um material bem bacana aqui, mostra ele aberto e fechado. Tá? Então, aqui é um plano de intersecção para mostrar como que é o prisma regular e o prisma oblíquo, tá vendo? Que faz ele ficar inclinado assim. Meninos, então por hoje é só. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o trabalho? Eu vou mandar no grupo, tá? Que é para vocês fazerem direitinho. Pesquisa, tudo certinho. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Quem falou da escola eu não consegui entender. Manda para mim aqui no chat. O áudio fica muito ruim. Não consegui compreender o que vocês falaram. Pessoal, então, ó, ninguém tem nenhuma pergunta, não? Não esqueçam, por favor, das atividades, como eu estou pedindo para vocês, vale nota. Aí, compondo aí a atividade, a gente vai ter esse trabalho que eu passei para vocês, valendo nota, tá? Geometria, nós não teremos prova, a gente vai ter só atividades e trabalhos. Então, façam, por favor, não deixem de fazer, tá? As atividades semanais e trabalhos que a gente vai realizar. Aí na escola, quem tá aí, alguém se já puder ir adiantando aí para Juliana, pode desligar no computador, tá? Vocês saem daqui 1 minutinho. Pode ir desligando tudo aí e espera ela liberar vocês. Meninos, tenham um bom dia. Beleza. Tchau, professora. Tchau, Jéssica.